Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade. A palavra que eu quero então compartilhar com os irmãos, com muito temor e tremor diante de Deus, é no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no versículo 27 e até o versículo 32. Lucas 5, do 27 ao 32, nos diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É um trecho bastante conhecido, né, por todos nós, e esse é daqueles tipos de texto que narram um pouco da história dos discípulos de Jesus, ou de Jesus com seus discípulos, né? E Levi é uma figura interessante aqui dentro desse contexto do chamado dos discípulos, e é com base então nesse pequeno relato que eu quero meditar com os irmãos a respeito de um homem improvável, porém muito usado por Deus. Um homem improvável porque quando a gente observa um pouquinho só a história e tenta perceber o contexto daquele tempo com relação às pessoas que prestavam serviço para o Império Romano, e mais precisamente aqueles que estavam na função de e na incumbência de cobrar impostos, a gente sabe que eles não só eram muito mal vistos, como eles eram malquistos, era a escória, né, social, enfim, ninguém queria amizade com eles, a não ser que fizesse parte do mesmo grupo, mas ninguém queria ser visto junto com eles, ninguém queria nenhum tipo de associação com eles, porque isso seria uma espécie de um marketing negativo para a própria pessoa. Então, Levi era dessas pessoas, ou desses homens, ou um homem improvável, altamente improvável, para ser um discípulo, pelo menos do ponto de vista humano, né? Mas, então, quando a gente estende essa questão da improbabilidade de ser um discípulo e de servir e seguir a Jesus, a gente percebe que essa improbabilidade, ela também se estenderia a todos nós, a todos os homens. Porque nós também éramos improváveis, completamente improváveis. Por mais que não tivéssemos uma reputação tão má e ruim quanto os publicanos daquela época, mas só o fato de sermos pecadores, de termos uma natureza pecaminosa, isso nos fazia improváveis de estar um dia com Jesus, de ser chamados por Ele e de ser instrumentalizados por Ele para fazer a sua obra. Então, é falando sobre um homem improvável, porém muito utilizado por Deus, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. E toda vez que eu leio essa história de Levi, é lógico que algumas coisas saltam aos olhos, né? E hoje eu queria destacar algumas delas. Apesar de Levi ter sido um homem improvável, né? Nós vimos que ele já foi então chamado por Jesus e ao mesmo tempo usado por Jesus para cumprir aí o seu propósito e a sua missão. E esse texto, ele é também enigmático porque ele já começa dizendo que passadas essas coisas, ou seja, a cura de um paralítico, a cura de um leproso, a história aqui da famosa pesca maravilhosa, né? Então, Jesus vinha de uma sequência de ações, os próprios discípulos vinham de uma sequência de acontecimentos ali junto com Jesus, e aí, então, por isso Lucas diz, passadas essas coisas, então Jesus ia passando, né? Jesus, saindo, né, viu um publicano. Ele viu um publicano, aquele publicano estava ali
diante da sua visibilidade, ou diante do seu campo de visão. Então, esse publicano, ele se chamava Levi, conforme o texto nos diz. E aí o texto fala, então, que Jesus o viu assentado na coletoria. E, e esse fato de ele estar assentado na coletoria, ele é particularmente importante porque nos mostra a própria situação inicial ali do chamado de Levi, que era, ele estava no seu posto de trabalho, né? No popular, ele estava trabalhando. Ele estava cumprindo a sua rotina normal de trabalho, a sua obrigação normal e natural como um funcionário do governo romano, como um cobrador de impostos, um fiscal da Receita, né, de Roma, por assim dizer. E ele estava, então, ali no seu posto de trabalho. Então, isso nos diz algumas coisas sobre o próprio chamado de Jesus para com um homem improvável. Aqui a gente sabe que, independentemente da situação, Jesus chama. E por que não no próprio ambiente de trabalho? Não é? Às vezes e aí eu vou aplicar para nós como homens, né? Mas certamente isso se aplica a todas as pessoas. Mas geralmente a gente faz uma separação, né, entre vida, trabalho, serviço a Deus, chamado, o viver o chamado com Jesus Cristo. Às vezes a gente tem a tendência de separar essas coisas, ou pelo menos tentar separar essas coisas da nossa vida. Mas aqui a gente percebe aqui, pela própria história de Levi, que Jesus Cristo ele não faz essa separação. Então, ele está lá trabalhando e é o ambiente, o local, o horário propício para Jesus chamar. E ele chama, né? Por quê? Porque a nossa vida como um todo, ela está diante de Deus e diante de Jesus Cristo como um evento único. Então, nós humanos temos a tendência de querer separar as coisas, mas Deus não. Deus não. A nossa vida, seja a gente trabalhando ou em casa ou em qualquer outro lugar, ela é um evento. Ela é a nossa vida. E aí, para Jesus, então, chamar e comissionar, não importa a situação. Ele simplesmente chega e faz. E aí, além de nos mostrar que para Cristo, para Deus, não há essa separação, e a gente também não deveria fazer, ou não deveria pelo menos procurar fazer, isso nos mostra também que, ah, sendo chamado ali no seu próprio ambiente de trabalho, isso mostraria que até ali mesmo, se ele não deixasse o seu posto de trabalho, ele poderia e certamente seria bênção ali naquele lugar. É claro que algumas coisas iriam acontecer, né? Como por exemplo uma própria mudança de postura e de vida dele, mas ele não deixaria de ser um funcionário, talvez, ele não deixaria de ser um funcionário do governo romano, quando a gente pensa que isso não necessariamente poderia ser um impedimento para ele servir a Jesus, né? É claro que a gente sabe que foi isso que aconteceu, ele de fato largou o seu posto, mas foi por uma outra razão, que inclusive a gente vai ver na sequência. Então, Jesus chama os homens, né, chama a todos nós, independentemente do lugar, independentemente da situação, para que a gente seja bênção como discípulos dele e instrumentos nas mãos dele, e por que não no ambiente de trabalho, né? Eu estava pensando isso hoje. A gente, nós começamos as aulas agora, nós como professores começamos ontem, e enquanto eu estava pensando nesse texto para meditar aqui com os irmãos, eu estava lembrando, por que não ser chamado a servir a Cristo aqui, aonde eu estou? Ou a partir de onde eu estou, né? Que foi o que aconteceu aqui com Levi. Ele foi chamado para servir a partir do lugar aonde ele estava. No nosso caso, nós somos chamados para servi-lo ou a partir do lugar onde estamos, ou até mesmo, quem sabe, no próprio lugar onde estamos, né? Ser bênção ali. E outro ponto interessante aqui é que Jesus o viu e Jesus o chamou. Os mestres, pelo menos aqueles que poderiam ter sobre si a prerrogativa de ser um grande mestre, eles tinham a prerrogativa até de escolher os seus discípulos. Naquele período, e até mesmo bem antes disso, se a gente observar aí até mesmo o tempo dos antigos filósofos gregos, dos grandes mestres da filosofia grega, por exemplo, eles também escolhiam seus discípulos. Não era qualquer um que chegasse lá na sua casa ou no seu local onde ele fazia as suas exposições orais
Não era qualquer um que chegasse e dissesse, por exemplo, Platão, eu quero ser um discípulo seu, porque naquela época também era chamado de discípulo, um aluno, né? Eu quero ser um discípulo seu. Não era assim, né? Além de as pessoas que tinham acesso a isso serem as pessoas mais abastadas, mesmo assim não eram todas as pessoas abastadas que podiam chegar a apresentar seus filhos ou os jovens se apresentar diante dos grandes mestres e pedir para ser um discípulo e ser aceito. Eles escolhiam a dedo, conforme nós dizemos no popular. E com Jesus, o interessante é que com Jesus aconteceu aqui com Levi que ele simplesmente chegou, olhou para Levi e chamou. Disse, vem e me segue. E aí essas questões culturais e de contexto também ajudam a gente a entender que o fato de Levi ter seguido tão prontamente Jesus também tem a ver com essas questões. Então, esse homem altamente improvável, mas ao mesmo tempo um grande instrumento nas mãos do mestre, ele demonstrou então prontidão em seguir a Jesus. E aí, voltando nessa questão de ser um improvável e ao mesmo tempo se tornar um discípulo de Jesus, nós já vimos que isso se estenderia a todos nós. Mas o curioso é que quando fazemos esse movimento de ser um improvável para se tornar um discípulo, o que vai contar aqui é a prontidão em ouvir a voz do mestre e seguir o mestre que chama. E foi exatamente isso que ele fez. Então, o que é que vai, portanto, nos tornar de improváveis para discípulos de Jesus Cristo? A prontidão em ouvir a voz de Jesus, né? Isso também aconteceu conosco, né? Nós ouvimos a palavra do Senhor, cremos no Evangelho, ouvimos a voz de Cristo e o seguimos. Até porque o chamado de Deus, ele é irrecusável para aquele que crê, né? A gente ouve e aquele amor que constrange os nossos corações nos faz dizer sim e sem dor. Muito pelo contrário, a gente diz sim para Jesus com prazer e com alegria e com prontidão, porque foi exatamente isso que ele fez aqui. Então, de improvável, ele passou a discípulo de Jesus quando ele demonstrou prontidão em segui-lo, né? O texto nos diz, então, que assim que ele ouviu, ele se levantou. Esse ato dele se levantar, porque certamente ele estava assentado, né? Porque era um posto em que ele trabalhava assentado, ele se levantou. Então, essa atitude de se levantar demonstra o que estava no íntimo de Levi ao ouvir o chamado de Jesus. Então, ele demonstrou essa prontidão. Rapidamente ele levantou-se. Por quê? Porque não há como adiar o chamado de Jesus. O chamado de Jesus também é inadiável, né? Ele é irrecusável e ele é inadiável. Isso aconteceu com a gente também. Naquele doce momento em que ouvimos a voz do Senhor, cremos, não teve como nós termos uma outra postura a não ser levantar-nos e segui-lo. Foi isso que ele fez aqui. Então ele demonstrou prontidão, porque o chamado de Jesus, de fato, ele é inadiável. Não havia nada ali de tão importante a ponto de prender Levi. Nós já vimos em outras histórias que pessoas davam justificativas. Eu não vou nem usar a palavra desculpas, mas eu vou usar a palavra justificativas. Muitas pessoas foram chamadas por Jesus e deram diversas justificativas. Eu preciso primeiro esperar, né, ir sepultar o meu pai. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo primeiro. Atualmente, as pessoas têm outras justificativas, né, do nosso tempo. Eu preciso resolver muitas questões de trabalho, de família, eu preciso. Alguns até dizem que vão seguir a Jesus quando ficarem mais velhos, né, porque vão estar mais maduros, enfim, dão diversas justificativas. Mas o fato, então, de Levi levantar-se tão prontamente e seguir a Jesus demonstra esse fato, que ali não havia nada de mais importante a ponto de prender Levi e impedi-lo de seguir aquilo que naquele momento se tornou mais importante para ele, que foi seguir aquele mestre que o chamava, né? Uma vez que os mestres eles não aceitavam qualquer discípulo. E isso, só voltando nesse ponto, isso também é interessante porque
por mais que Jesus ele não deva ser comparado a nenhum dos filósofos e pensadores dos tempos antigos, porque ele é Deus eterno, né? Mas quando a gente observa a maneira como Jesus conversava com aqueles que pretendiam ser seus discípulos, Jesus meio que, se a gente quiser colocar num popular nosso, meio que ele dificultava muito as coisas para aqueles que diziam que queriam segui-lo. Por quê? Porque para seguir a Jesus, realmente tinha que ter essa postura que Levi teve, de observar e ver que nada ali na sua vida, no seu trabalho, nada tinha maior valor do que, de fato, seguir aquele que o chamava. Então era a prova de fogo mesmo. Quem quisesse seguir a Jesus realmente precisava demonstrar isso. E aí não para Jesus, porque Jesus conhecia e conhece o coração de todos, né? Mas como uma demonstração de que de fato houvesse arrependimento e desejo de seguir Jesus. Então, aquele homem improvável, ele se torna discípulo de Jesus e instrumento a partir do momento em que ele resolve seguir a Jesus com prontidão. E aí, outro ponto aqui é que ele sai de improvável para discípulo quando ele resolve servir, então, com desprendimento, né? Porque além dele levantar-se, vamos ver aqui o texto de novo. Ele levantou-se e deixando tudo, o seguiu. Existe um certo debate a respeito do que seria esse deixar tudo aqui. Mas no fim das contas, a gente vai perceber que o raciocínio aqui é um só, porque alguns dizem que esse deixar tudo seria que naquele momento Levi saiu e resolveu seguir a Jesus, né? Porque ele levantou-se e saiu, e aí depois ele abandonou o seu posto. Outros entendem que a formação grega da frase sugere que foi naquele momento, naquele exato momento, ele levantou-se, deixou tudo de fato, abandonou seu posto, ele pediu demissão na prática ali e não quis mais saber daquilo, largou e foi embora, né? Mas, sendo uma coisa ou outra, apesar de que eu acredito que, até mesmo pela própria construção da frase, eu acredito que tenha mais a ver com esse segundo sentido, de que ele de fato levantou-se ali e não quis mais saber daquele negócio ali naquele momento, e a partir dali ele já foi seguir Jesus direto. Eu sou mais tendente a acreditar que realmente aconteceu isso. Mas no fim das contas, tudo vai dar no mesmo sentido. Ele de fato teve a prontidão de levantar-se e seguir Jesus. Ele teve de fato o desprendimento de passar a servir a Jesus e largando tudo o que ele fazia, porque de fato ele percebeu que não havia também algo de maior valor ali naquilo que ele fazia, a ponto disso superar o valor de servir ao mestre. Nada, não tinha nada ali que pudesse prendê-lo a ponto de ter um valor maior do que servir o mestre. E isso me fez lembrar até mesmo da exposição bíblica que o pastor fez no domingo, ah, quando ele, falando a respeito do nosso ministério mesmo, né? Do ministério dele e do nosso ministério. Quando a gente ouve o chamado, então, de Jesus para servi-lo e para servir o seu povo, a gente não só percebe que aquilo vale a pena, mas a gente percebe que não há nada nesse mundo que tenha valor superior a isso. Nada. No caso de Levi, ele deixou tudo, ele deixou seu posto e foi. No nosso caso, a gente não precisa necessariamente deixar o nosso posto e ir. Mas a questão é, o que esse texto nos diz sobre a disposição do coração? Porque a disposição do coração de Levi foi de deixar o posto, sair e ir como uma demonstração de que servir ao mestre tinha um valor maior do que qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, nós também, com a postura, através da postura do nosso coração, podemos servir a Cristo, demonstrando, seja no nosso posto de trabalho ou não, de que de fato não há nada nesse mundo que seja superior ao fato de sermos chamados para servir. Então, o que conta aqui, como lição para nós, é a disposição do coração. Então, Levi, ele deixa esse ensino muito importante para nós aqui. A prontidão em seguir, o desprendimento ao servir, porque ele se desprendeu tanto para servir Jesus dessa maneira a ponto de ele largar tudo, por conta do tamanho do privilégio. O publicano, ele tinha um privilégio muito grande, mas aos olhos dos romanos.
Aos olhos dos judeus, não. A gente já viu isso. Mas ele era uma pessoa privilegiada em termos romanos. Mas quando Jesus chamou Levi, venha, me siga, aí o peso do privilégio aí foi outro. O peso do privilégio foi infinitamente maior. E aí ele não viu nada que fosse de privilégio no trabalho aos romanos que superasse isso. E aí, meus irmãos, para nós também, como homens, nós entendemos que esse desprendimento no serviço a Jesus passa também por essa noção de entender que, por mais que nós, como homens, também temos as nossas grandes responsabilidades, porque temos mesmo, seja como profissionais, como pais, como companheiros de trabalho, etc., mas nenhuma dessas outras coisas, ou outras de outras ordens, nenhuma delas supera o privilégio, de fato, de sermos servo de Cristo Jesus, lá mesmo onde estamos, né? Isso nos faz então ter o desprendimento em servir, o desejo de servir, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu quero concluir a meditação de hoje, esse homem demonstra que o seu momento de transição na sua mudança, né, para deixar de ser um improvável discípulo de Jesus para ser um instrumento nas mãos de Deus, passa pela noção e pelo entendimento de que é chamado também para deixar um legado. Talvez ele não percebesse ali, naquele momento em que ele foi chamado, que ele deixaria um grande legado. Aliás, essa questão do legado ela é interessante porque geralmente quem deixa um legado lá no início, no seu início, ele não percebe que vai deixar um legado. Geralmente não, mas acaba deixando um grande legado, né? Até porque muitas vezes nem é a intenção. E eu acredito muito fortemente que Levi não tinha ideia de que deixaria um grande legado ao seguir a Jesus, mas ele deixou um grande legado. Ele é conhecido hoje como um dos 12 discípulos. Ele é conhecido como um discípulo muito relevante porque ele é o Mateus que escreveu o Evangelho. Então, um homem que era um publicano, odiado do seu povo, ao mesmo tempo em que era funcionário privilegiado do governo de Roma. Ele então deixa tudo, segue com prontidão, serve com desprendimento, e os seus registros a respeito da vida de Jesus, eles ficam para a posteridade, eles ficam para as próximas gerações, e esse registro chegou até nós. Ele é um dos que escreveu os 4 evangelhos. Olha que tamanho privilégio de alguém que era um funcionário do governo de Roma para ser um dos que é reconhecido como alguém que escreveu a sua visão a respeito de Jesus Cristo, um dos 4, né? Se a gente parasse para pensar no tamanho do privilégio assim de alguém fazer isso, 4 deles foram escolhidos e um deles foi o Mateus, o Levi, né, filho de Alfeu. Então, que grande privilégio e ao mesmo tempo que grande legado. E aí, para nós como homens, servos de Deus, nenhum de nós acredito que nenhum de nós pensa muito nessa questão de qual legado vai deixar. Talvez até em algum momento a gente já pensou nessa possibilidade de deixar um legado, mas talvez a gente não pensa nisso, por quê? Simplesmente porque geralmente a gente não tem a noção mesmo, né, de qual é o legado que a gente vai deixar. Mas o fato é que nós vamos deixar um legado, de alguma maneira. E aí a questão é qual vai ser esse legado? E eu desejo muito que o legado que nós venhamos deixar seja um legado de registro da marca de Jesus Cristo no mundo, da pessoa de Jesus Cristo no mundo de alguma maneira. Mateus deixou escrito, de forma escrita. E eu me lembro que há um tempo atrás eu estava lendo uma biografia de um teólogo norte-americano chamado Jonathan Edwards. Ele é considerado como o maior teólogo americano, o último dos puritanos. E um registro curioso que a esposa dele fez assim que o esposo dela morreu, né, que foi o Jonathan Edwards.
é que aconteceu o falecimento dele e depois ela deixou a seguinte nota a respeito dele. Falou assim: ele se foi, mas ele deixou Cristo conosco. Eu achei interessante aquilo, muito interessante. Ele foi, mas ele deixou Cristo conosco. Ou seja, o tempo todo ele deixou um legado que ele talvez não sabia que estava deixando aquele legado. E eu estava meditando nesse texto e pensando nessa questão do legado deixado por Levi, e lembrando também desse legado de Jonathan Edwards, me veio assim uma oração silenciosa no meu coração, pedindo a Deus para que, se, se tem um legado que eu gostaria de deixar, é o legado do registro da pessoa de Jesus Cristo na vida de alguém, de alguma maneira. E eu acredito que para nós, como homens, como pais de família, acredito que é uma oração muito bem-vinda. Senhor, me ajuda a deixar um legado de do registro do Senhor, da tua presença na vida dos meus familiares, na vida dos meus colegas de trabalho, na vida das pessoas com quem eu tiver contato. Que eu, como um homem improvável, porém chamado, venha ter cada dia mais a prontidão em seguir, o desprendimento de servir o Senhor e o desejo de deixar a marca do Senhor no mundo, né? Assim como Levi fez, conforme o chamado dele e conforme o dom que Deus deu para ele. E aí, meus irmãos, eu desejo que Deus continue a agir com graça e misericórdia para com as nossas vidas, nos perdoando das nossas imperfeições, dos nossos pecados e nos ajudando a, como homens, a vencê-los e superá-los, como homens, superar o nosso próprio coração a ponto de desejarmos viver essas coisas. Essa é a minha oração hoje à noite para todos nós. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus.